O Brasil se absteve na votação contra a Venezuela na Organização dos Estados Americanos, na OEA. O órgão rejeitou um projeto de resolução que ampliava a pressão sobre o país. Foram 17 votos a favor, 17 abstenções, nenhum contra e 5 delegações ausentes. O Brasil foi um dos que se abstiveram, assim como a Bolívia, a Colômbia, Honduras e vários países caribenhos. O México, que tem uma posição parecida com a do Brasil, se ausentou. Do outro lado, a favor, votaram Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos e Canadá. O texto da resolução determinava, por exemplo, que a Venezuela publicasse imediatamente os resultados da votação de cada sessão eleitoral e que a verificação abrangente fosse feita na presença de observadores independentes para garantir a transparência, credibilidade e legitimidade dos resultados. Também destacava a importância de preservar todos os equipamentos usados no processo eleitoral, incluindo as atas e os resultados impressos. Clarice Oliveira, a gente tem visto essa posição do Brasil, que acabou sendo um aceno a Maduro, de fato. Apesar de o Palácio do Itamaraty não reconhecer a vitória de Maduro, pedir para colocar as atas com transparência, era o que pedia dentro da OEA, que as atas fossem publicadas imediatamente para que não houvesse adulteração. Aí nessa votação decisiva, o Brasil se abstém. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde, Tainá. Essa abstenção do Brasil na OEA, Uribe, ela tem que ser vista dentro do seu conjunto, né, do seu contexto. Quando a gente vê outros países tomando a decisão de se absterem, já existe ali de alguma forma algum tipo de aceno, alguma dúvida em relação a qual deve ser o posicionamento em relação à eleição venezuelana. Quando isso acontece no caso brasileiro, a situação é um pouco distinta, porque esse posicionamento na OEA vem depois de uma fala pública do presidente da República do Brasil, afirmando que não há nada de errado com a eleição na Venezuela. Vem também depois de uma nota do partido do presidente da República endossando a eleição de Maduro, reconhecendo que ele foi reeleito e dizendo que caberia inclusive a ele e ao seu governo conduzir eventuais recursos da oposição. Então, tudo isso acaba explicitando, de certa forma, reforçando os acenos que o governo brasileiro tem feito na direção de Nicolás Maduro. Qual que é o jogo por trás desses acenos e por que a posição do Itamaraty parece muito mais neutra e muito mais cautelosa, enquanto esses outros movimentos vêm numa direção diferente? A explicação é uma só. Segundo as fontes com as quais eu conversei dentro do PT e também dentro do governo, há uma evidente decisão do governo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de garantir a manutenção do diálogo com Maduro caso ele venha a permanecer no poder. Ou seja, há aí uma aposta de Lula de que Maduro pode acabar permanecendo no cargo, mesmo que tenha havido irregularidades, e ele quer estar em bons lençóis com o presidente da Venezuela. Palavras aí de um aliado de Lula que conversou comigo, a gente não pode esquecer que a gente está falando da maior reserva de petróleo da região. Frase utilizada por um aliado do presidente Lula. Então, os interesses estratégicos geopolíticos aí estão, sim, se sobrepondo, de certa forma, ou pelo menos freando uma eventual reação do governo brasileiro às irregularidades que estão sendo colocadas sob suspeita lá na Venezuela. Obrigada, Clarissa. Daqui a pouco a gente volta com os nossos analistas.